Olá a todos, sou Silvia, professora de História aqui da Nova, e hoje nós vamos fazer a correção das questões do concurso da PM de São Paulo, soldado de segunda classe, que ocorreu agora em dezembro de 2017. Essa prova que eu estou corrigindo é a prova 2, prova versão 2. Vamos para a primeira questão de História, que é uma questão de História geral. Vamos começar a ler a questão 31. O presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, presidira o comitê que redigiu os 30 artigos do Pacto Constitutivo da Liga das Nações, projeto de seu coração. O presidente via na Liga das Nações o órgão maior de um sistema de segurança coletiva das nações. Pensou grande, muito além do seu tempo e muito além dos tempos de hoje, a julgar pela experiência da ONU. As demonstrações de impotência da Liga das Nações para coibir o emprego da força humana se acumulando. Esse é um texto que está falando justamente sobre esse intervalo da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Para a gente entender a questão, a gente tem que saber algumas coisas. Primeira coisa que aparece é quem é Thomas Woodrow Wilson. Não é uma informação mais necessária nessa questão, mas ela ajuda a gente a balizar em que período que a gente está. Woodrow Wilson foi o 28º presidente dos Estados Unidos, de 1913 a 1921. Ou seja, ele foi o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial e o pós-Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial é criada uma entidade, ao final da Primeira Guerra Mundial, para ser mais exata, é criada uma entidade chamada Liga das Nações, que era uma organização internacional para assegurar a paz. Uma espécie de ensaio do que viria a ser a ONU. Ela é criada em 19, ao final da Primeira Guerra Mundial. Qual seria um dos objetivos da Liga das Nações, que aparece no nosso texto e é a informação mais importante que você tem dentro dessa questão? A Liga das Nações era uma entidade para assegurar a paz. A Primeira Guerra Mundial foi catastrófica no cenário europeu. Não há uma vontade que isso aconteça de novo. Ocorre que houve a Primeira Guerra Mundial e também houve a Segunda Guerra Mundial. A questão pergunta isso. Por que com a Liga das Nações, a Europa devastada depois da Primeira Guerra Mundial, por que eles vão se meter num conflito? Por que a Liga das Nações não deu certo? Por que ela não assegurou a paz? A gente vai ver uma série de alternativas, vamos começar por elas, que diz o seguinte. A alternativa A fala na tomada da Etiópia pela Itália em 1935, caracterizada pelo expansionismo fascista e apoiada por Hitler na geopolítica europeia da época. A alternativa B vai falar que houve a anexação da Polônia pela União Soviética em 1934. A C vai falar da militarização da Espanha pela França em 1937. A D fala da militarização da Normandia, região norte da França, pela Inglaterra em 1936. E a alternativa E vai falar da ocupação armênia pela Turquia em 1933. As alternativas nos mostram uma série de eventos, eles querem saber qual desses eventos foi verdadeiro e foi necessário para que houvesse um segundo confronto mundial. Então vamos a algumas questões. Primeira Guerra Mundial, 14 a 18. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa vai criar a Liga das Nações, também com a ajuda dos Estados Unidos, para que não haja um confronto de grandes proporções de novo. Não vai dar certo. Algumas coisas que aparecem. A anexação da Polônia pela União Soviética e Alemanha não acontece na data que está dada na questão. Acontece em 1939. A alternativa aponta outra data. A militarização da Espanha não ocorre pela França, ocorre pela Alemanha em 1936, num evento que a gente chama de Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola vai ser o palco de ensaio da Alemanha nazista para os seus armamentos. Não acontece na data que eles estão colocando na alternativa e nem com o apoio da França, é o apoio da Alemanha. Fala-se da Normandia também, uma das alternativas. A Normandia é uma região norte da França. É uma região que vai ser militarizada pelos franceses e, posteriormente, depois que a França estiver ocupada na Segunda Guerra Mundial, vai ser militarizada pelos ingleses, pelas forças aliadas em 1944. Não acontece da forma como eles dizem na alternativa. E a última coisa que eles falam é sobre a ocupação da Armênia pela Turquia. A ocupação da Armênia pela Turquia ela não vai acontecer também na data que é falada nas alternativas. Essa ocupação, esse confronto entre os armênios e turcos vai acontecer durante a Primeira Guerra Mundial e não nesse período entre guerras. Então, voltando
as nossas alternativas, o que parece mais ponderado que fez com que a Liga das Nações não desse certo? A tomada da Etiópia pela Itália em 1935. A Itália tinha um projeto expansionista junto com a Alemanha e junto com o Japão. Dentro desse projeto expansionista constava também o domínio do norte da África, e isso vai acontecer em 1935. A Itália toma a Etiópia, caracterizada pelo expansionismo fascista e apoiada pela Alemanha nazista na geopolítica europeia da época. A resposta certa é a resposta A. A anexação da Polônia não acontece em 1934, a militarização da Espanha não é pela França, e sim pela Alemanha, a militarização da Normandia vai acontecer no dia D, em 1944, e a ocupação armênia pela Turquia ocorre na Primeira Guerra Mundial e não na Segunda Guerra Mundial. Tudo certo? A gente se vê numa próxima questão.